tarde. E aí, estão prontos para mais uma aula? Nas quintas-feiras, a gente vai começar a trabalhar produção textual, certo? Então, toda quinta a gente vai fazer a produção textual. Essas produções textuais que vocês irão fazer, vocês irão tirar uma foto, mandar para mim, eu vou dar uma olhada. E quando finalizarem, eu quero que vocês coloquem essa folha junto das atividades que vocês vão entregar semana que vem, beleza? Então, vai ser uma produção de texto por semana. Então, todas as quintas é dia de produção de texto. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a produção de texto, porque a gente faz tantas produções de texto, mas a gente acaba, às vezes, nem parando para refletir. Vejam só. A produção de texto tem que ter um início, um meio e um fim. O nome fim ficou coberto aí por conta da minha imagem, certo? Então, eu não vou construir um texto de qualquer forma. Eu tenho que ter um começo, um início, um meio, tem que acontecer algo, e um fim. Eu não posso, de repente, terminar a minha produção textual sem um contexto, beleza? Então, sempre eu tenho que ter isso, início, meio e fim. Eu vou dar umas dicas. Início. Algumas frases que você pode colocar no início, certo? Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa, estava tudo tranquilo quando... Então, vocês veem aí. Tem várias ideias de como você iniciar o seu texto, certo? Vocês podem pegar uma dessas ideias e montar o texto que vocês vão produzir daqui a pouco, beleza? Lembre-se, meu texto tem que ter um início, então aqui tem algumas ideias de como iniciar o seu texto. Então, tem um começo, um meio, como você pode usar, que palavras você pode usar no meio do seu texto. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, contudo. Então, veja, o seu texto tem um início, um meio e as palavras que você pode usar para finalizar o seu texto. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso e dessa forma, beleza? São algumas ideias, algumas palavras que você pode começar finalizando o seu texto. Então, lembrando, o seu texto tem que ter um início, um meio e um fim, certo? Eu vou lançar para vocês essa atividade lá. O texto já tem uma ideia de um início. Ó. Era uma vez, mas você pode pensar em outras formas de começar o texto. Você olha lá naquela primeira imagem, que dá algumas dicas de como iniciar. Eu vou já colocar quais são os personagens, beleza? E aí, algumas dicas do que pode ter nessa produção textual. Então, você tem um personagem chamado João, outro Juninho, tem uma bola, tem uma janela quebrada, tem uma senhora chamada Dona Rita e tem um porquinho aí, ou seja, tem um dinheiro. Você tem aí várias imagens. Você vai pegar essas imagens e vai produzir um texto, certo? De acordo com essas imagens. Lembrando, tem que ter um início, o seu texto tem que ter um início, certo? O que foi, onde foi que aconteceu essa história, como começou essa história, o que foi que houve, o que foi que aconteceu com o Juninho, com o João. Aí no meio, o que foi que eles fizeram com essa bola? O que foi que aconteceu com essa bola? Essa bola bateu em alguma coisa? Então você vai dizendo. E o fim, como foi que essa história terminou? Com João e Juninho, no final. Então, seu texto tem que ter o início, o meio e o fim, beleza? Então, capriche na produção de texto. Outra coisa, letra. A letra tem que estar bem visível. Se eu não conseguir entender sua letra, como é que eu vou conseguir lhe ajudar, certo? Então, capriche na letra. Façam os textos de lápis. Essa primeira versão, façam de lápis. Não é para fazer de caneta. Professor, quantas linhas? Não quero que você faça um texto muito grande, mas também não vamos fazer um texto com 5 linhas, certo? Pelo menos umas 8, 10 linhas, certo? No mínimo. Então, capriche nos textos.
certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tenham todos uma excelente tarde e boa aula.